Diga com fé: tem momentos da minha vida que Deus vai afastar todo mundo, só para que fique sabido que o que eu recebi veio dele. Então, durante todos esses dias você vai ver a gente assim. Porque se alguém perguntar para você, por que lá na sua igreja está assim? Você vai dizer assim: festa da colheita. O que é festa da colheita? É que esse mês aqui eu vou começar a colher os frutos que Deus está preparando na minha vida. A não ser que você não plante nada. Amém? Se eu quero colher batata, eu preciso plantar o quê? Certeza? Não dá para colher batata plantando limão? Então, se eu quiser comer limão, preciso o quê? Plantar limão. Se eu quiser colher batata, preciso plantar batata. Se eu não planto nada, não colho nada. Bispo, como é que eu planto para colher com Deus? Oração, palavra, propósito, jejum, pedido, monte. Esses dias todos nós vamos estar aqui te entregando a semente de Deus que vai trazer grandes frutos na sua vida. Quem precisa colher bastante? Não, só quem precisa colher bastante frutos. Primeira pergunta que eu quero dizer: Deus tem para te dar? Então, ó, obreiros, bem-vindo à festa da colheita. A festa em que Deus vai fazer você colher muitos frutos. Amém? Esse mês, ao invés de ser considerado por muitos o mês do desgosto, para a gente vai ser o mês de agosto. O mês em que você vai testemunhar, vai dizer: olha, quando todo mundo falou que era ruim, para mim foi o melhor mês da minha vida. Amém? Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares, obreiros. Olha só. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. O título da pregação de hoje é: o potencial da tua semente. Amém? Diz assim, ó: Então disse Elias a Acabe. Está aí? Está escrito aí? Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu aonde? Ao cimo do Carmelo, ou seja, em cima do monte, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por sete vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com as nuvens e ventos, e caiu, diga, grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Coloca a sua mão sobre a palavra e diga: Senhor, usa nessa manhã esta palavra para falar ao meu coração. Que esta palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Olha só a história aqui que a Bíblia nos fala sobre Elias. A Bíblia diz que a chuva não vinha sobre aquela cidade, e o rei Acabe recorreu ao profeta. E ele chegou ao profeta buscando uma solução para aquilo que estava acontecendo. E o profeta falou: olha, vai chover.
Vai chover, não se preocupa não que vai chover. Ele deu a palavra para o povo. E a palavra de um profeta, ela precisa ter valor. Ela precisa ter peso. Porque não basta você subir aqui em cima do altar, como não basta a gente entrar na igreja e assistir o culto. Porque quem entra na igreja só para assistir um culto, é como ir ao cinema. O filme acaba e a vida segue. Quem está entendendo? Quem entra na igreja por entrar, é como ir ao cinema. Assiste o filme, termina o filme, volta para casa e a vida segue. O profeta também. Se o profeta não tem peso na sua palavra, se da boca do profeta não se cumpre o que ele fala, ou seja, são profecias vãs, que só enche de esperança, mas que não se concretiza. Então, o que o profeta precisa fazer para que a sua palavra se cumpra? O que um profeta precisa ter para que a sua palavra cumpra? Primeiro, se o profeta não tem comunhão com Deus. Isso eu estou dizendo para mim e para qualquer profeta e para qualquer pessoa que deseja receber a palavra de Deus e ser um profeta de Deus. O que um profeta precisa ter? Comunhão com Deus. Para que ele possa transmitir, não o que ele pensa, mas que ele possa transmitir a palavra de Deus para aqueles que entraram na igreja, não para assistir um filme, mas para verem a sua vida mudar. Quem está entendendo? Se o profeta não tem essa comunhão, e eu me incluo no que eu estou dizendo a você, para que depois amanhã, quando alguém assista lá na internet, diga assim, ou fale, ou escreva embaixo do meu vídeo, que eu estou falando dos outros. Não, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de todos, inclusive a mim. Que um profeta só pode falar aquilo que veio da parte de Deus. E para que o que eu fale não venha do que eu sinta, mas venha da parte de Deus, eu preciso ouvir a quem? A Deus. E quando o profeta ele não vai buscar essa direção de Deus, parece aquele jogo do passanel. Quem já ouviu, lembra do joguinho do passanel? Alguém conhece? Aquele que a pessoa bota um anelzinho assim, cochicha um negócio no ouvido. Se começa falando aqui amor e termina lá na frente horror. Não é assim? Então, é isso que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Nós precisamos, como profeta, ter a responsabilidade de entregar para você aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que você veio buscar e a mudança que você precisa nesse lugar. Mas para isso, lembra, estou incluindo a mim. Você precisa avaliar se o profeta que está falando tem ouvido ou não a voz de Deus. E como nós avaliamos, bispo? Analisando a vida, a comunhão que essa pessoa tem e se o que ele fala tem acontecido. Quem está entendendo? Se o que ele fala tem se direcionado pelo que Deus está falando. Senão a gente fala do falar. Eu vou falar do que eu penso. Eu acho o seguinte. Eu acho e achar quer dizer que não é nosso. Porque tudo que você acha um dia você tem que devolver. Não é seu. O profeta precisa ouvir bem o que Deus está dizendo. E hoje eu estou dizendo para você que o que eu vou dizer para você não veio da boca do pastor, da bispa, do obreiro, do A, do B. O que eu vou pregar hoje para você está vindo exatamente de Deus. E eu quero pedir a você que você analise se você tem visto a minha vida, a minha conduta, a maneira que eu tenho andado, como você tem vindo aqui nos cultos, se você tem olhado para a minha vida, se você acredita e se você tem percebido que Deus tem falado comigo, então eu quero dizer para você, preste muita atenção no que Deus vai falar com você hoje, porque a tua vida a partir de hoje nunca mais vai ser igual. Deus hoje está colocando um
ponto e colocando uma vírgula para iniciar uma nova história, algo novo dele acontecendo na sua vida. Veja, você hoje não veio para assistir mais um culto, você veio hoje para ver Deus falar com você e acontecer aquilo que Ele quer dizer aqui que vai acontecer na sua vida. Agora veja, a primeira coisa que o profeta faz quando ele profetiza que vai chover é ir aonde? No monte orar. E por que, bispo, no monte? Porque não tem lugar melhor para você ter comunhão com Deus do que quando você se retira. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: tem momentos da sua vida que Deus precisa afastar você de tudo para você escutar só a voz dEle. Deu para entender? São muitas as vozes que nós ouvimos. Um fala uma coisa, outro fala outra, outra fala outra, outra fala outra coisa. E tem hora que a gente precisa dizer: fala, Deus. Amém? E eu gosto de dizer assim: o nosso Deus é um, como é que fala? Lord Gentleman. Muito educado. Quando você fala, Ele para te ouvir. E quando a gente fala muito, a gente ouve pouco. O profeta Elias chegou para Acabe e disse assim: preste atenção, vai chover. E ele foi para o monte. Ele foi buscar Deus e falou: agora, Senhor, falei para o homem que vai chover, o Senhor mandou falar, agora estou falando aqui, como é que vai ser? E aí eu preciso agora orar aqui para o Senhor enviar o sinal, porque o único que pode fazer chover é quem? É Deus. Você pode tentar imitar, fazer dancinha, fazer qualquer coisa, mas o único que faz chover, abrir os céus, é Deus. E a Bíblia diz que Elias sobe, e sobe junto com o servo dele. E ele começa a orar, e de repente ele começa a perguntar para o servo: e aí, tem algum sinal? E ele diz: não tem nada. E ele diz: olha, não desista não. Isso é exemplo para mim, exemplo para você, que nós não podemos desistir quando as coisas não acontecem no exato momento que nós estamos orando, ou no exato momento que nós estamos pedindo. Ele orou uma, orou duas, orou três, orou quatro, orou cinco, orou seis, orou 7 vezes. Na 7ª vez, ele chama o moço dele e pergunta: e agora, vê alguma coisa? Viu o quê? Que tamanho? Faz aí. Grande ou pequena? Não diz, é muito pequena. Você quer ter ideia do tamanho que era? Sai ali no céu e compara mais ou menos a sua mão e o tamanho de uma nuvem. É pequeno ou é grande? Elias falou para ele: rapaz, como é que é o tamanho da nuvem? Do tamanho da mão do homem, muito pequena. Pequena? Muito. Olha o tamanho do céu, com uma mãozinha, muito pequena. Pequenininho? Muito. Deixa eu falar uma coisa para você. E vou falar assim hoje, do jeito que nós estamos aqui. Vou falar por você. Você não conhece o Deus fiel. Você está desprezando o tamanho do Deus que eu creio. O servo desprezou o tamanho da semente que Deus estava plantando através da oração de Elias. Elias estava orando porque ele precisava de muito o quê? Muito o quê? Chuva. Mas o sinal era muito pequeno. Mas Deus é especialista em pegar o pequeno e transformar em coisas grandes. As pequenas sementes produzem árvores grandíssimas. Amém? Deus não planta árvores grandes. Deus planta em nós sementes pequenas que vão transformar nossa vida em árvores grandes. Lembra da semente que eu te dei? Está aí na sua mão? Vixe, bispo, não sei nem onde que eu pus ela. Ajuda aqui, pastor Enio.
Pega ela aí na sua mão. Isso aqui deve ser semente de quê? De quê? Mostarda. Ela é pequena ou é grande? Pequena ou é grande? E isso serve para quê? Deixa eles pegar primeiro. É difícil até de pegar, não é? Perdeu não? Fala isso. Show aí? Tá na mão? Olha bem para ela aí, segura aí, parece um piolho, não parece? Segura aí. Bispo, por que o senhor está dizendo isso? Calma que você já vai entender. Agora eu preciso que você preste bem atenção. Segurou aí? Vamos lá, olha só. A semente é grande ou é pequena? Pequena. Isso serve para quê? Para quê? Plantar. Quando você planta essa semente pequenininha, ela vai dar o quê? Mostarda. Quem já viu a plantação de mostarda? É grande ou é pequena? É grandíssima. Então diga assim comigo, repita comigo aí, diga assim, ó: pequenas sementes plantadas geram grandes frutos, grandes árvores que vão produzir muitos. Pequenas sementes. O que o servo não conseguia entender, o servo de Elias, é que aquela pequena nuvenzinha era a semente de Deus na vida de Elias. Quem está entendendo? Elias falou: eu preciso, Senhor, que chova. Acabe, vai chover. Ou seja, você vai ver acontecer, você vai ver o poder de Deus aqui nesse lugar. E de repente ele começa a buscar a resposta, e ele começa a orar a Deus pela resposta. Quem está aí comigo, diga amém. E ele começa a buscar a resposta, e de repente ele ora uma, ora duas, ora três, ora 7 vezes. Na 7ª vez ele pergunta: o que é que você vê? E ele diz: eu vejo uma nuvem. Uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E ele disse assim: mas meu Senhor, isso aí não é sinal. Isso aí não quer dizer que vai chover. Isso aí não quer dizer que vai acontecer nada. Quem está entendendo? Ele desprezou a semente de Deus. E o que eu quero dizer hoje para você é: cuidado, porque quando você despreza as pequenas sementes que Deus lança, você deixa de colher grandes frutos na sua vida. Deus não trabalha com grandes árvores. Deus não trabalha com árvores grandes. Deus trabalha com pequenas sementes para fazer o pequeno se tornar grande. O que quer dizer isso, bispo? Pega a sua semente aí, segura aí. Deus vai pegar coisas pequenas, vai lançar palavras na sua vida, vai lançar direções na sua vida, que aparentemente é coisa insignificante, como essa semente que você está segurando, mas o que vai fazer, quando você abraça, quando você é fiel, quando você anda com Deus, quando você se responde na palavra de Deus, se respalda nela, então o pequeno se torna grande. O pequeno se torna grande. Quem está entendendo? Olha que interessante. Ele começou a desprezar, porque a nuvem não era algo que ele estava vendo de grandes chuvas. Era algo pequeno. Mas quem tem comunhão com Deus já diz assim, ó: vai, começa a correr, porque eu já conheço o Deus que eu sirvo. Se ele lançou uma semente pequenininha, está entendendo, Wesley? A semente é pequena, mas a árvore vai ser grande. Ei, moço, já que você desprezou, faz o pior trabalho, sai correndo, vai avisar o Acabe, porque o que vai acontecer não vai ser pequeno não, vai ser grandioso, vai ser tremendo, vai ser tremendo. Bastou o homem sair, que o céu enegreceu, o vento começou a bater e a chuva caiu.
Jesus um dia chamou e estava falando de uma parábola. Preste muita atenção. Cuidado para hoje o diabo não levar a semente que Deus está falando hoje no seu coração. Jesus chamou os discípulos e estava falando para eles uma parábola, que a um deu 5 talentos, a outro deu 3, a outro deu 1. Está com a semente aí? Deu 1. O que ele deu 1? Ele disse, Jesus falou, até o que você tem vai ser tirado. Sabe por quê? Porque cuidado para você não desprezar o que é pouco para você, o que Deus te dá, porque o pouco de Deus é a abundância de chuva que vai cair sobre a sua vida. É pequeno, é pouco. Às vezes você vem no culto e Deus te fala uma palavra. O centurião chegou para Jesus e falou, Senhor, meu servo está doente em casa, manda uma palavra. E Jesus falou, não, eu vou com você. Ele disse, não precisa, basta uma palavra. Uma palavra de Deus é pequena muitas vezes para nós, mas quem conhece a Deus sabe que é suficiente para mudar vidas, para restaurar as pessoas, para curar doença, para virar o mundo de ponta cabeça se Ele quiser. O moço, o que ele não entendia é que ele estava menosprezando a semente que Deus estava plantando na vida de Elias. E olha aí para quem está do seu lado e diga assim, ó, quando você é fiel, não diga com fé, quando você é fiel, o pequeno fica grande. O pequeno fica grande. Mas por que, bispo? Que muitas vezes as pessoas menosprezam o pequeno, menosprezam as coisas pequenas de Deus. Às vezes você vem aqui e o pastor fala para você assim, só ora. E você vai embora e diz assim, peraí, nunca mais vou falar com esse pastor não. Por que ele só mandou eu orar? Não, eu queria que ele sentasse comigo, que ele falasse, que ele lesse a Bíblia de Gênesis Apocalipse, que ele começasse o culto 8 da manhã sentado comigo e terminasse à meia-noite. Por que ele só falou, vai e ora? Não, pelo amor de Deus, eu pedi uma oração para o bispo e ele falou, acabou. Não, mas peraí, por que isso? Por que aquilo? Repita comigo, quando você é fiel, o pequeno fica grande. A Bíblia, ela fala que um homem chamado Naamã tinha o que mesmo? Lepra. A menina disse, olha, vai, procura o profeta, porque Deus vai te limpar dessa lepra. E ele vai à casa do profeta, chega lá com sua comitiva, chega lá com tanta gente naquele lugar. E quando ele chega na casa do profeta, o profeta não sai nem para recebê-lo. Manda um moço dizer para ele assim, moço, vai lá o servo Geazi, diz lá para Naamã que ele tem só que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E achou pequeno. Diga, achou pequeno. Achou o quê? Achou pequeno. O que é que ele queria? Ele queria que o profeta saísse, que o profeta abrisse a sua casa, mandasse ele entrar, senta, toma café, serve bolo de milho com cremoso, com café. Quem sabe fazer bolo de milho cremoso? Só quem sabe de verdade, deixa eu ver. Sabe nada, se soubesse tinha trazido já. Ele achou que o que o profeta tinha feito era pequeno. Não, eu vou embora. Eu não vou não, porque como assim não vai me receber? Como assim vai ali e se banha 7 vezes? Como é que eu vou fazer? Vou ali, vou fazer. Não. Quando ele estava indo embora, alguém da comitiva dele falou para ele, ei, deixa de ser orelhudo. Se ele falasse para você fazer isso, fazer aquilo outro, você não tinha feito? Ele disse, tinha. Pois somente só faz o que ele está falando, que você vai ser abençoado. Escuta o que ele está dizendo.
E aquele homem pega e vai lá, sem ver profeta, sem falar com o profeta, só obedecendo o que o profeta tinha falado. Só obedecendo o que Deus tinha falado para o profeta falar para ele. Sabe o que Deus tinha mandado dizer? Vai e manda dizer para ele se banhar 7 vezes. Não quero nem ver a cara dele, porque não sou eu que vou tirar a lepra. Não é o profeta que cura, não é o profeta que te abençoa, não é o profeta que abre portas para você, não é o profeta que vai orar e a sua lepra vai sair, não. O profeta vai falar para você o que Deus quer, e o que Deus falar é o que vai acontecer. Então simplesmente não despreze o que Deus manda, porque quando Deus manda, não volta vazio. Quando ele vai, ele deita lá 7 vezes. 7 vezes se banha no rio. Uma. E ainda o rio era brabo. Mas ele se banha 1, se banha 2, se banha 3, se banha 4. Na 7ª, Naamã sai. E a Bíblia diz que o pequeno ficou grande. A Bíblia fala que Naamã sai sem nada. Seu Alex, a Bíblia fala que ele sai e não tinha uma lepra. Ele estava curado, ele estava liberto, ele estava livre. Nenhum profeta pôs a mão, nenhum profeta tocou nele. O profeta só falou o que Deus mandou, e ele obedeceu o que Deus falou. E quando ele obedeceu, o pequeno ficou grande. Aparentemente para a lepra a palavra era pequena, mas se tornou grande na vida dele. Cuidado, porque às vezes você senta nessa cadeira e Deus fala para você: faz isso, faz aquilo, e você diz: o que isso vai resolver a minha vida? Cuidado, Naamã, porque se você vai embora sem fazer, você continua com o problema. Mas se você obedece, grandes frutos você produz. Grandes frutos. É por isso que um dos cultos mais importantes da igreja é o de domingo. Porque nós aprendemos a ouvir a Deus, a obedecer a Deus, a ser fiel a Deus. Nós não aprendemos a vir na igreja simplesmente para assistir um filme que passa no projetor, para cantar uma canção bonita. Eu vou, porque se eu não vou, na segunda-feira a bispa me liga. Eu vou, porque senão o bispo vai olhar para mim e vai dizer: por que eu não vim? Mas na verdade, eu estou hoje aqui. E às vezes eu olho aqui de cima e o fulano tá, mas não veio. Como, bicho? Domingo, quantas vezes esse profeta aqui, olha aqui para a igreja e vê gente que está aqui, mas não veio. E o senhor não corre não, pensando que é assombração, bicho? Não, dá vontade de tacar o chinelo daqui. Um dia encostei perto e falei: está dormindo? Tá ok então? Amém. Estava orando. Oh Pai, 70 vezes 7. Quem está entendendo? Aquele homem estava voltando para casa, doente, porque achou que a palavra era pequena. Eu lembro de um culto, quando eu estava começando na igreja, eu fui assistir um culto, o pastor falou: olha, nós vamos fazer um culto sábado, 6 horas da manhã. E esse culto é um culto para prosperidade. É um culto para você que está desempregado. E eu estava passando um momento difícil da minha vida, precisando de prosperidade, precisando que a porta se abrisse. E eu falei: vou assistir esse culto. E corri, acordei cedo, tinha dormido tarde na sexta-feira, acordei de manhã, já fui meio cambaleando com sono, vesti a roupa, nem fechei o botão direito, de sono. Sabe quando você acorda cedo, mais ou menos assim, que não penteia nem o cabelo? Cheguei 6 horas, e ele disse: olha, quem chegar 6:01, a porta está fechada. É 6 horas, começa às 6 horas, e vai ser rápido.
Entrei, cheguei lá 5 para 6, sentei na cadeira, 6 horas, ele mandou, fecha a porta. E ele disse, bom dia, bom dia. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Quem quer? Só 2, 3, 4, 5. Quem quer prosperar? E ele disse, então receba a palavra, dá e se os dará, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus te abençoe, vamos embora. Eu saí da igreja revoltado. Eu falei, esse pastor está de brincadeira comigo. Peguei 2 anos para chegar até aqui. Ele está de brincadeira comigo. Não, esse pastor está de brincadeira comigo. Eu cheguei lá, eu fiz todo o trajeto na minha cabeça para xingar ele. Eu falei, olha, eu saí cedo, acordei cedo, não queria vir, eu vim. Eu acordei e peguei o ônibus e sentei no ônibus, dormi no ônibus, quase passei o ponto. E cheguei, e sentei, e fiz. E ele abre a Bíblia e diz, dá e se os dará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tchau! Não, tá errado. Está errado. Eu tenho que fazer alguma coisa, está errado. Eu imagino Deus lá, eita, nasceu outro Naamã lá na terra. Levanta a mão, Naamã. Tem não? Naamã, pastor? Não, está arrumando o peito, né? Cuidado para você não ser Naamã. Pequenas sementes geram grandes árvores. O senhor quer dizer o que com isso, bispo? Tem dia que você vai chegar aqui e Deus vai falar para você, Chico, diga amém, diga amém, diga amém, diga amém. Tchau, pode ir, que o resto não é o pastor que vai fazer, não é o obreiro, não é a igreja que você está. Quem vai fazer é o Deus que mandou você fazer. Então faça como Deus está falando, que você vai colher, não é frutos pequenos, é abundância de chuva. Mas a gente tem problema com isso, sabe por quê? Porque a gente vem esperando e vê Deus como mágico. Ah, Senhor, hoje eu vou lá porque eu preciso disso. Faz isso, Senhor. E às vezes a coisa não acontece. Uma semente não germina de um dia para o outro. Sabe por que Deus podia ter respondido a Elias no primeiro dia? Na primeira oração, perdão. Podia? Na segunda? Na terceira? Deus precisa que Naamã mergulhe 7 vezes para curar ele? Não. E por que ele fez isso? Diga, tudo que Deus faz tem um propósito. E às vezes Deus precisa fazer isso aqui, ó. Ajustar o nosso tempo com o tempo dele. Amém? Como assim, mesmo? Quantas vezes ele orou? 7. Às vezes Deus podia ter feito na primeira, mas Deus falou, não, peraí, vai orando aí, que eu estou ajustando o meu tempo, que o meu tempo é mais rápido que o seu. O meu tempo, um dia é 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, vai orando, continua orando. Isso, ora mais uma vez. Naamã, mergulha mais outra. Ô, Naamã, mergulha mais outra. Mais uma, Naamã. Quanto já foi? 5. Isso, estou só ajustando o relógio para que bata. Porque é o seguinte, quando Deus fala e você obedece, o que não vai acontecer, o que não acontece é a palavra de Deus voltar vazia. Quem está me entendendo? Jesus chegou, começou a pregar para uma multidão de pessoas. Quem está vivo aí? E ele começou a pregar para uma multidão de pessoas. Os discípulos chegaram e disseram, Senhor, despede a multidão, porque eles já não têm mais o que comer. E está ficando noite, não tem onde comprar. Jesus olhou e falou, o que é que a gente tem aqui para dar para eles? Chegou um menino e falou, não tem muita coisa não, nós temos só um pouquinho. É quanto? 5 pães? Não é 2 peixinhos e 5 pão? Eu estou falando que eu vou ficar ali na porta. E quando você entrar eu vou dar bom dia. O que você leu hoje na Bíblia? Se prepara. Quando você veio na porta, dá a volta. Dá a volta que eu vou chegar e vou dizer assim, bom dia. Você leu o que hoje na Bíblia? Explica aqui para mim. E não adianta aborrecer não, que se voltar para casa eu vou atrás. Não vai falar? Vai. Peraí. Quantos pão mesmo? 5 pães e 2 peixinhos? Eu vou repetir o que você está falando. Se tiver errado, depois vocês me ajudam lá.
O senhor não sabe? Sei, mas eu estou falando o que você está falando. Quero saber se você está lendo. Quantos pão era, pastor? 5 pães. E quantos peixes? O rapaz chegou para Jesus e falou, não tem nada não. Multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Só tem, como é que nós vai partir? 5 pães e 2 peixinhos. Vai dar briga isso aqui. Vai dar briga. Jesus falou, traz aqui. Sou especialista em pegar o pequeno e fazer grande. Jesus falou. O time do pequeno, faz um favor, só me dá uma ajudinha. Começa a dividir aí o pão. E racha pão, e come peixe, e come pão, e come peixe, e come pão, e come peixe. Comeu 1.000, comeu 2.000, comeu 3.000, comeu 5.000, comeu criançada, comeu mulherada, comeu todo mundo. Eu fico olhando a cara do falo assim, meu Deus do céu, como é que ele fez? Pegou 5 e 2, 7 ali e transformou em mais de 5.000. É porque o que é pequeno, o que é pequeno pra gente é grande com Deus. Nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus poderoso, que pega o pequeno e faz se tornar grande. Olha para mim, se o teu salário é pequeno, pode ser hoje, mas amanhã vai ser o maior. Se a tua casa hoje está pequena diante das outras, não se preocupa não, porque Deus pode pegar ela e fazer maior. Deus é especialista em pegar o pequeno. Só que a gente tem dificuldade de olhar para o pequeno e dizer, não. Eu estava dando um exemplo esses dias lá, nós fomos comprar umas frutas e começamos a separar as frutas. E aí começou a pegar a cenoura. Você gosta da cenoura pequena ou grande? Só pegaram as grandes. Tadinha, sabe onde estão as pequenas? Lá. Porque nós somos especialistas em querer só coisas grandes. E deixamos, às vezes, para trás as pequenas. E quando chega aqui na igreja, Deus usa as pequenas para fazer as grandes. Então cuidado para Satanás, para o inimigo não fazer você olhar para as coisas pequenas de Deus. Às vezes quando você dá o dízimo, é um dízimo pequeno, mas amanhã vai ser um dízimo grande. Às vezes quando você traz uma oferta, ela é pequena, mas amanhã você vai trazer uma oferta grande. Às vezes a sua oração hoje, você nem sabe orar, ela é pequena, mas amanhã você vai ser um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Talvez hoje o milagre que você precisa ainda está pequeno, mas amanhã você vai ver Deus fazer ele se tornar grande. Deus é especialista em pegar pequenos e transformar grandes. Para isso a gente precisa ser fiel. A Bíblia diz que tinha uma viúva. O marido dela morreu e ela estava devendo. Vieram para tomar os filhos para pagar a dívida. E ela foi buscar, você sabe quem? Vou começar segunda-feira a ficar na porta. A partir de terça-feira no culto da bispa eu já vou estar lá na frente. Lê o quê? Eles disseram, viemos buscar os teus filhos. Sabe o que a mulher fez? Foi buscar o profeta. Às vezes, quando eu comecei, eu ficava pensando, falei, Senhor, por que tudo que é de ruim a pessoa vem buscar o pastor? Ninguém leva o pastor na churrascaria. Ô pastor, o senhor está bem hoje no domingo? Estou. Vamos ali, ó, no boi preto, boi branco, boi azul. Vou pagar a conta para o senhor e sua família hoje. Né? Outro dia o pastor falou, ô bicho, você podia chamar eu para almoçar. Eu falei, por que você nunca chama eu? É tudo que é ruim, é o pastor. Aí Deus falou, bem feito, você não quis ser, agora receba. Às vezes eu estou aqui atendendo, eu falo, pastor, dá para o senhor acelerar aí que eu estou indo ali para almoçar com a minha família, eu fiz uma lasanha hoje. Meu Deus. Aí eu pergunto a bicho, não, vai comer o quê? Bicho? Não, eu vou fritar um ovo aqui para não dar tempo.
Jesus. Ela foi procurar o profeta. Sabe o que o profeta falou para ela? O que você tem em casa? Tua serva, Senhor, não tem nada. Tudo que a sua serva tem é um pouquinho de azeite. Fala comigo aí, diga, é pequeno. Faz a gente desprezar. Mas Deus é especialista em pegar o pequeno e transformar no grande. O profeta falou, traz esse pouquinho que você tem. Trouxe. Agora vai lá, pede emprestado vasilha para todos os seus vizinhos. Sai pedindo vasilha, pede para o vizinho da A, vizinho da B. Vixe. Eu conheço uns aí que se tivesse que pedir vasilha emprestado para os vizinhos, milagre não acontecia. Não acontecia não. Por quê, bicho? Porque deve tanto para os vizinhos que não batia nem na porta da casa dele. Agora a mulher tinha um bom relacionamento, pelo menos, não é? Ela chegou, saiu e falou assim, me empresta vasilha. E a Bíblia diz que aquele pouquinho, quanto mais vasilha chegava, mais Deus enchia. Quanto mais vasilha chegava, mais Deus enchia. Chegou uma hora que a mulher falou, para, acabou, não tem mais onde pôr. Não tem mais onde pôr. Mas só tinha um pouquinho, bispo. Diga comigo, bispo, mas é do pouquinho que Deus faz o grande. É do pouquinho que Deus transforma milagres. É da pequena semente que Deus faz grandes coisas. Talvez você não está entendendo ainda o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Deus está lançando hoje uma semente pequenininha em você, para que nesse mês de agosto você colha coisas grandes na sua vida. Coisas grandes. Não olha para o seu redor. O seu ao redor nunca mudou a sua vida. Não olha para como está, porque como está nunca mudou a sua vida. Olha para aquele que pega o pequeno, que muitas vezes Deus fala para você, ó, tudo que eu quero de você é que hoje você ore de madrugada, que você hoje faça isso, que hoje você faça aquilo. Mas sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós não conseguimos entender que Deus não dá árvores, dá sementes. Amém? E a gente já quer o quê? Seja sincero. Quem quando você chegou na igreja já queria levar logo a árvore embora, grande, já tudo pronto, produzindo fruto. Não é assim? Falar para você, vá lá, que você vai receber um milagre assim, vai acontecer assim. E a gente já quer, meu Deus, eu já quero levar já pronto. É hoje que eu vou levar a banana para casa. Meu Deus, tirei dali água para pôr. E Deus fala, não, peraí. Tu quer banana? Primeiro tem que plantar. E como planta? Calma aí. O que é que você precisa que eu mude? Então receba. Aí Deus vai colocar o pastor aqui e vai dizer assim, olha, preste atenção. Assim, e aí você vai, meu Deus. Eu tenho que me batizar 7 vezes no Jordão. Não, isso não faço não. E a gente fica dando volta de um lado para o outro, dando volta de um lado para o outro. E as coisas só começam a mudar quando a gente pega a pequena semente que nós desprezamos e deixamos Deus trabalhar nela. E Ele pega para o pequeno e começa a fazer grandes coisas na nossa vida. Quem está entendendo? Abra aí sua Bíblia no livro de Isaías, eu vou encerrar aqui. Isaías 55, 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Um pouquinho mais para frente de onde você estava aí. Quem achou? Podemos ler? Olha o que diz aí, diz assim: assim
será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Amém? Olha só o que Deus falou. A minha palavra não sai vazia. Quando Deus fala, quando Deus te faz uma promessa, quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te lança uma semente, ela não volta vazia. Posso ouvir um glória a Deus? Ele disse, quando eu falo, acontece, porque a minha palavra prospera no que eu falei. Você lembra que mês passado nós falamos aqui de quando Deus falou para Zacarias que ele teria um filho? Lembra? Deus falou, olha, tua mulher vai dar à luz. O que ele fez? Duvidou. Ele duvidou da palavra lançada sobre a vida dele, da semente que Deus estava dando para ele. Ou seja, Deus já deu o filho, primeiro deu a palavra. Não entendi. Deus deu o filho ou deu a palavra? Quando Zacarias entrou no santuário, o que Deus deu para ele? Já saiu de lá, já segura aí, tua mulher, estou entregar o seu bebê, foi? Não, Deus deu a palavra. Quando ele sai, a palavra começa a germinar. Ou seja, Deus nunca dá a árvore primeiro. Primeiro Deus dá a semente. E aí Zacarias foi, não sei como é que ele fez, porque ele já era avançado em dias, a mulher também, os dois já eram velhinhos, não sei como é que ele fez lá, mas o que ele fez para mim também não interessa. Eu sei que ele fez e depois o filho nasceu. A palavra de Deus, por mais que ele duvidou, não voltou vazia. Mas esse versículo que nós lemos é pregado muitas vezes, que a palavra de Deus não volta, mas às vezes as pessoas se esquecem de ler o anterior. O versículo anterior, olha o que diz no 10. Porque assim como desce o quê? A chuva e o quê? E a neve dos céus, e para lá não. Olha o que Deus falou, vou te explicar para você entender. Assim como desce o quê? A chuva e o quê? E a neve, e não volta para cima, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. O que Deus estava dizendo? Deus falou assim, o cara que plantou essa batata, talvez ele não saiba que o que fez essa batata, o que deu a ele condição dele colher essa batata, fui eu, Deus. Primeiro Deus faz o seguinte, ele chove, vai chover, ele faz descer a chuva para regar a terra, rega a terra para que ele dê a semente para o semeador. Por exemplo, como é que chama a pessoa que planta batata, seu Alex? Batateiro? Quem planta banana então? Bananeiro? Quem planta abacate, pastor Ender? Abacateiro. Seu Claudemir, quem planta melancia? Agricultor. Muito bem. Alguém tem que o quê? Tem que plantar. Agora escute. Antes dele plantar, foi Deus que deu. Quem trabalha aqui recebe o seu salário no final do mês? Quem já pegou o salário e falou assim, ó, isso aqui é fruto do que eu trabalhei. Deixa eu dizer, antes de você receber, foi Deus que deu. Quem jantou ontem? Almoçou? Almoçou? Foi doação ou você teve que trabalhar, comprar, pôr comida na casa? Antes de você colocar lá, foi Deus que deu. Tudo que vem nas nossas mãos, primeiro, vem do céu. O que as pessoas não sabem é que, às vezes nós vivemos uma vida regrada,
Porque nós achamos que nós é que plantamos, que nós é que fazemos, que nós é que somos capazes, que nós é que isso, que eu que sou assim, eu que sou assado, se eu não fizesse, se eu não trabalhasse, se eu não... Quando na verdade Deus falou, primeiro, se eu não te dar, você não faz nada. Às vezes a gente vai trazer uma oferta para Deus e a gente diz assim, não, mas eu não posso. Quando Deus fala assim, mas antes de você ofertar, eu já dei para você ofertar. É Deus que faz, é Deus que te dá primeiro. Bispo, mas eu trabalhei o mês inteiro. Você trabalhou o mês inteiro porque Deus quis que você trabalhasse. Porque se tivesse te dado uma dor de barriga, você ficava um mês internado no hospital, clamando a misericórdia de Deus para poder voltar a trabalhar. Ou estou falando besteira? Quem já acordou, ou quem já foi dormir melhor, foi dormir fazendo plano, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou acordar cedo, e no outro dia acordou, já acordou doente com febre, e já não conseguiu nem ir trabalhar. Nós somos assim. E Deus, bispo? Deus não. Deus, Ele nos abençoa, para que a gente tenha condição de ter pão para comer. Acontece que Deus, Ele diz assim, no versículo, porque assim como desce o quê? A chuva. Agora olha para o bispo. Eu quero falar com você, só que quem essa palavra já ardeu no seu coração, dizendo, esse mês, bispo, vai ser o mês que mais eu vou colher frutos na minha vida. Levanta a mãozinha. Só levanta. Então escuta o que eu vou dizer para você. Preste atenção, para você não dizer, o bispo me enganou. Eu não estou aqui para te enganar, estou aqui para pregar a palavra. Preste atenção. Escute bem, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Você que tem certeza que esse mês não vai ser de desgosto na sua vida, mas vai ser um mês de agosto abençoado. Amém? E agosto de Deus. Preste atenção. Ele disse o seguinte, a chuva desce, não é? E não volta. E desce e rega o quê? A terra. E o solo, quando chove, o que é que a terra faz? Absorve a água. E no outro dia, secou. Não é assim? Tem bênção que você vai receber, que é como a chuva. Você pede hoje, amanhã está na mão. Diga, bispo. Tem bênção, que é como a chuva. Você pede hoje, amanhã está na mão. Mas ele também falou que tem coisas que é como a neve. Nós moramos numa região, num país, que nós temos 4 estações do ano. Primavera, verão, outono. Mas, por exemplo, quem mora nos Estados Unidos só tem 2. Verão, inverno. Lá neva. Quem já viu a neve na televisão? Ou que já teve pessoa... Viu a neve, né? A neve, quando ela cai, congela. Congela tudo. E congela, não é congelar assim como a gente vê esse friozinho que nós estamos sentindo aqui esses dias, não. Congela a ponto de congelar rio. A pessoa passeia, fica esquiando em cima do rio. Eu estou vendo a hora de eu cair aqui. Quem está entendendo? Não é assim? Congela tudo. E para descongelar, simples, pega o secador de cabelo, fica lá. É assim? Quanto tempo leva? Como? Isso. Diga comigo. Tem que esperar uma outra estação. Chegar, para o sol nascer, derreter aquele gelo, a terra absorver e o fruto vir. Quem está entendendo? Então diga, tem bênção, que é como a chuva. Eu vou de novo. Tem bênção, que é como a chuva. Gostei, vamos ver. Tem bênção, que é como a chuva. É rápido. Você vai pedir hoje, amanhã. Tem milagre que você pede para Deus, amanhã mesmo já está fazendo. Às vezes você chega aqui, bicho, faz uma oração e Deus, pronto, já te entregou. Isso aqui é coisa rápida. Mas tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que é como a neve. Ele diz,
Não é que eu não vou fazer, é que a gente precisa esperar derreter o gelo, e aquilo vai cair lá na terra, mas que a minha palavra não vai voltar vazia, o que diz no versículo 11 depois, não vai voltar vazia, porque fiel é aquele que te prometeu, e se Deus prometeu para você, ei, se Deus prometeu para você, pode abrir os seus lábios nessa manhã, e começar a dar glórias, dizer aleluias, pode começar a dizer, santo, 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 fiel é aquele que prometeu, porque o que dá semente ao semeador, não é o pastor, não é o bispo, não é o profeta, é o Deus que eu estou pregando para você nessa manhã. Então, bispo, quer dizer isso o quê? Abra sua mão, Deus está dizendo para você nessa manhã, quem te abençoa sou eu. Deus é que te abençoa. Tem bênção, tem umas. Quebrei. E ó, assim vai ficar o povo. Quando vê as coisas acontecendo na sua vida, vai fazer assim igual o pastor indo lá. Caiu. Vai fazer igual a bispa. Caiu. Outra aqui falou, posso ir aí pegar? Mas ninguém veio. Abra a mão, receba essa. Ó. Diga assim, ó, tem momentos da minha vida. Diga com fé, tem momentos da minha vida que Deus vai afastar todo mundo, só para que fique sabido que o que eu recebi veio dele. Tem hora que a gente diga assim, por que fulano não me ajudou? Caiu ali, ó, ninguém me ajudou. Tem gente que diz, caiu. Posso ir? Não tem momento assim na nossa vida? Sim ou não? Tem momento que a gente olha e Deus fala, por que, Senhor, que ninguém me ajudou? É para que fique sabido que quem vai te ajudar sou eu. Quem vai te abençoar sou eu. Quem vai mudar o seu casamento, quem vai mudar a sua vida, quem vai operar lá no seu filho, quem vai tirar ele das drogas. Não é clínica de recuperação, não é amigo, não é ninguém. Quem te ajuda sou eu. Eu é que te ajudo. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente fica esperando que as outras pessoas nos ajudem. Senhor, por favor, Deus, manda alguém para me ajudar. Ai, ai. Repara não, gente. Estou esperando alguém me ajudar. Não, bicho, Deus falou que ia fazer. Batata, ficou só eu e você aqui, a batata está assando. Não vem ninguém não. Pai, vai doer as cadeiras aqui, não vai vir ninguém. Pegou? Demorou, hein? Hã? É. Tá com a cara da neve mesmo. Só na outra estação. Tem gente, ó, esperando a neve derreter para ver a bênção chegar. Espera o tempo de Deus. Conte com Deus. Busque em Deus. Quando Deus falar, vai. Batiza lá no Jordão, pula no Jordão. Ele fala, ó, tem que pular. Outro dia eu falei para a mulher, ficou rindo de mim. Eu falei, se Deus falasse para mim. Que eu falei para ela assim, dona, vem domingo na igreja para assistir o culto. Ela disse, não, bispo, é que nesse domingo eu tenho que fazer almoço lá em casa. Eu falei, então sofre bastante. Quando só cansar de sofrer, aí só vem. Nós vai estar aqui, a igreja vai estar aberta com a graça de Deus. Aí ela olhou para mim e falou,
como você está falando isso? Eu falei, ué, só está sofrendo? Tô. Só tem certeza que está sofrendo? Claro que eu tenho, só está duvidando? Eu falei, ué, eu quando tenho dor de dente, eu tomo remédio rapidinho. Já sentiram dor? Você fica lá, meia hora, a dor aumenta. 2 horas, a dor aumentou. O que é que você faz? Hã? Ué, ninguém gosta de sofrer. Eu falei, ó, eu acho que ainda o seu sofrimento não chegou na hora. Ela falou, como é que você pode dizer isso? Eu estou falando para a senhora, vem no culto que Deus vai te ajudar. A senhora não quer? Mas é porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer almoço. Então, o dia que a senhora cansar de sofrer, a senhora não vai olhar para trabalho, a senhora não vai olhar para almoço, a senhora não vai olhar para nada. A senhora vai buscar a solução da dor que a senhora está sentindo. E quando a dor passar, a senhora retoma a sua vida. Bicho, quer dizer que eu tenho que abandonar tudo? Não, não é que eu tenho que abandonar tudo. É que tem momento da nossa vida que a gente precisa entender que tem coisas que só Deus vai mudar. E se a gente não partir para o lado de Deus, as coisas continuam do mesmo jeito. Tem gente sofrendo há anos, com a promessa na mão. Sabe qual é a promessa? A palavra. Quem veio aqui no culto hoje? Só quem está aqui hoje, deixa eu ver. Você veio assistir o filme de hoje? Ou veio para Deus mudar a sua vida? Quem veio de verdade para Deus mudar a sua vida? Então agarra a semente que Ele te deu hoje. Porque pode ser pequena. Mas vão chegar momentos na sua vida que tem gente que vai olhar e vai dizer, meu Deus. Como é seu nome? Hã? Vai dizer, Maria! Uau! O que é que você está fazendo aí em cima? Desce aí! Preciso falar com você! Como é que essa mulher subiu lá em cima desse jeito? É que subir lá embaixo também não dá, né? Como é que essa mulher chegou lá? Como é que ela chegou lá em cima? Aí ela grita, aí você grita lá, cadê? Tem Maria aí? Aí Maria, você grita lá de cima. Foi Deus. Pequenas sementes fazem grandes árvores em nome de Jesus. Amém? Mas para isso a gente tem que tirar tudo de dentro do coração, quebrar tudo, parar de ficar duvidando que Deus não atendeu, Deus não responde. Não, cuidado. Pequenas nuvenzinhas não podem ser desprezadas. Amém? Não precisa você abrir não, só queria que colocasse aqui para mim, ó. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Olha o que Zacarias diz aqui, ó. Pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse alegrará-se vendo o prumo na mão de Zorobabel. Ou seja, Zacarias falou, aquele que se despreza o dia dos pequenos começos, vai se alegrar em ver a desgraça na sua vida. Amém? Bicho, o que quer dizer isso, bicho? Os melhores negócios não acontecem no começo, mas no fim. Não é assim? Hã? Porque o começo, muitas vezes, é conturbado, é cheio de coisa, negociação. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você está louco para pegar o carro, mas você não pega, porque você tem que ver documentos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Pequenos negócios só se concretizam no final. Quando tudo está certinho, que você pega o documento do carro, pega a chave na mão, aí você senta no carro e fala, é meu. Amém? Pequenas sementes geram grandes árvores. Não menospreza o que Deus colocou na sua mão. E hoje nós estamos abrindo aqui a festa da colheita. O altar vai ficar aqui, ó, até dia 8. Inclusive dia 8, dia 8 é dia de colher frutos. Santa Ceia. Amém? E que mais? Obrigado. Meu número é 40. Calça. Estou brincando. Quem entendeu? Esse mês, se você faz parte desse ministério, se você está nesse ministério, se você está debaixo da guarda deste profeta, você pode ter certeza
que você vai colher grandes frutos como você nunca colheu. E tem mais. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele subiu no Monte Carmelo. Amém? Ele subiu no Monte Carmelo. Amanhã eu vou subir o Monte Carmelo. Amanhã que dia? Segunda-feira, não é isso? Amanhã à noite eu vou sair daqui e vou lá no Monte Carmelo. Nós temos um Monte Carmelo aqui no Brasil. Fica lá em Itatiba. E eu vou subir o monte. Na verdade, o que eu estou dizendo para você aqui agora, Deus colocou isso aqui no meu coração agora. E vou orar pela abertura desses 15 dias que nós vamos viver. Sabe por que nós vamos viver isso aqui? Porque nesses 15 dias, cada dia que você vem aqui na igreja, você vai receber uma palavra, nós vamos comemorar. Nós vamos orar comemorando. Grandes frutos vão chegar nas nossas mãos. Você crê ou não? Hã? Quem crê? Então, e quem precisa, né? Porque você não precisa também colher nada. Tá bom, bicho. Vou comer o que os outros me dão. Sexta-feira eu preguei isso aqui. Não foi? Os discípulos, 11 discípulos falaram. Eu vi o cego curar, eu vi paralítico andar, eu vi surdo ouvir, eu vi isso. E Pedro falou, ixi, rapaz, meu testemunho é diferente deles. Não é 12 discípulos? O de Pedro era diferente. Pedro falou, vocês viram tudo isso aí? E eu que experimentei. Pedro falou, ó, o que vocês viram? Eu andei sobre as águas. Ai, que maravilha. Eu quero falar hoje, eu estou falando hoje com pessoas, eu não sei para quem eu vim pregar hoje. Eu não sei para quem eu vim pregar hoje. Eu vim pregar hoje para quem não quer ver, quer experimentar. Eita Deus. Hoje eu estou pregando para Pedro. Tem Pedro aqui? Já estou pregando para Pedro. Então, se você quer viver isso, se você tem, bispo, o fruto que eu estou dizendo, é às vezes a gente alcançar a mudança que a gente precisa lá dentro da nossa casa. Eu falei aqui, não lembro para quem eu falei isso, que esse mês eu vou fazer oração, todo dia. Para quem pega Uber, acho que foi sexta que eu falei, não foi? Eu falei, chega, Deus tem que te dar o seu carro. É ou não é? Ou está errado? Hã? Você prefere andar de Uber ou de carro? Dos outros ou seu? Seu. Você tem uma coisa que eu lutei na minha vida. Falei para Deus, não, senhor, chega. O incrédulo lá está andando de carro e eu andando a pé. E por quê? Um dia fui. Vai dar briga agora, mas vou falar. Eu estava começando, eu tinha namorada. Aí eu falei, hoje eu vou namorar. Rumei, fiquei tudo bonito, cheiroso, porque quando a gente vai namorar, ninguém vai namorar fedido não, né? Você não vê ninguém namorar com a camisa do Bodão, Danilo Gomes, Romildo. Não, isso aí é só quando casa que você vai dormir, dorme com o Romildo. Não vê nada, você não vê ninguém assim, é só quando namora. Quando namora é a coisa mais linda, né? Cheirosinho, passa perfume, toma banho, né? Apara os pelos do sovaco, fica tudo cheiroso. Aí, estou indo namorar, aí eu falei, vou pegar o ônibus aqui para ir lá na casa da namorada. Lá. Daqui a pouco eu só escutei fazer. Um indivíduo acabou com o dia do meu namoro. Passou na poça d'água, moeu tudo. Aí eu falei, tá amarrado? Não, isso não é para mim não. Sou filho de Deus. Eu quero um carro novo. É ou não é? Todo mês paga, quem paga aluguel? Tem que mudar ou não tem? Tem que mudar. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo homem, lá em Eclesiastes está dizendo, todo homem que serve a Deus tem que comer, beber e desfrutar e gozar do fruto do seu trabalho. A vida não é só trabalhar não e chegar em casa, aí lembra, meu Deus, tem que trabalhar, tem que pagar. É igual o bispo. Quando eu penso que acabou no outro beijo, já está. E o pior é que vocês não sabem a luta que eu passo. O seu barriga, daqui da igreja, ele trabalha ali, ó. Quando está dia 20, rapaz, eu saio aqui e já escuto a moto.
Ó gás! Desse jeito. Da dia 19, eu disse, ó gás! Eu falei, não estou precisando de gás, não! E eu estou orando a Deus. Deus vai dar um prédio próprio para a gente. Amém? E vou encerrar aqui só dando um testemunho meu e da bispa. Vem cá, bispa. Para você entender o que Deus quer falar com você hoje. E a gente vai encerrar. Olha só. Travou aí, bispa? A gente vai envelhecendo, né? Ó. Um dia, nós fomos num dentista. E eu fui arrumar o dente. Claro, no dentista arruma o dente, né? Aí eu fui arrumar o dente lá no dentista, lá no açougue, não é, bicho. Mas eu sou assim mesmo, vocês entendem? Quem quiser saber, quiser ficar falando, ei, não é assim que fala, não. Eu falo assim mesmo, que é melhor que aqui, pelo menos todo mundo entende. Aí eu fui lá arrumar o dente. E ele está lá e a bispa começou a falar com ele, que nós conhecemos ele, do ministério que a gente era, ele sabia que o ministério era grande. Aí ele falou, eu preciso falar uma coisa para vocês. Ele falou, fala. Eu vou falar. Eu não entro em birosquinha. Eu não bati o braço do lado assim, porque ele estava com o negócio dentro da minha boca, né? Ele podia acabar de arrancar os dentes tudo. Aí eu fiquei quieto. Nem manda raio agora, não. Quem está biturando meu dente, na hora ia deixar o negócio tudo desfeito, né? Mas a bispa começou a chorar. E ela chorou porque não chamou minha casa, não chamou meu carro, não chamou... Ele chamou a minha igreja de Birosquinha. Quem era aqui da igreja lá de baixo, a igreja era pequenininha. Era pequenininha. E ele olhou e falou, eu não entro em uma birosquinha. Em birosquinha. Só entro em lugar grande. Ele afirmou que uma igreja só poderia ser chamada quando havia uma grande concentração de pessoas. Quem ouviu? E eu falei para ela assim, naquele dia, não se preocupa não. Porque Deus vai nos honrar. Nós largamos uma igreja grande, nós largamos tudo para fazer, não o que a gente queria, mas para fazer o que Deus pediu para a gente. Deus pediu. E a gente ficou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando deu 7, Deus falou: pequenas sementes geram grandes árvores. Deus falou para a gente: arruma as malas, porque você vai sair do... Alargar as tendas. Nós vamos começar a largar as tendas. No meio da pandemia, sem condições financeiras alguma, com todos os comércios, todas as igrejas, tudo fechado, todo mundo escondido em casa por causa da pandemia, e o Senhor entregou as chaves desse lugar.
pequenas sementes geram grandes árvores. E aí você não sabe. O último culto que nós tivemos, última campanha que nós tivemos, antes de vir para cá, foi a festa da colheita. Não se assuste não. Se daqui um dia você ouvir dizendo assim, gente, prepara as malas que nós estamos largando as tendas. Quem está entendendo? Ou se de repente Deus falar, bispo e bispo, arruma as malas que vou mandar vocês para outro lugar. Hã? Não? Não? Ó, mês passado Deus falou para mim com a bispa assim, ó, alarga as tendas. Mês passado Deus falou para a gente, alarga as tendas. Você vai gastar mais. Vai ficar umas noites sem dormir. Vai precisar de bastante ajuda. Vai escutar muito choro. Mas a palavra dele não volta vazia. Quantos podem glorificá-lo nessa manhã? Amém? Vamos orar? Grandes coisas estão por vir, vão acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus.